Bom, pessoal, nós vimos até aqui que o poema do Parmênides ele propunha uma linguagem, né, uma linguagem ausente de contradição, né? E isso trazia um problema porque uma linguagem ausente de contradição ela não podia dizer mais do que A é igual a A, né? Ou então que A não é idêntico a B. Bom, mas na ausência de contradição, então, nada é idêntico a nada além de si mesmo. Então nós vimos que se a linguagem humana fosse realmente assim, então só haveria diferença entre as coisas. E cada coisa seria determinada pela soma, né, pela soma de todas as diferenças que a distingue das outras coisas, percebem? Bom, isso quer dizer que o poema do Parmênides, então, ele faz com que a linguagem humana sirva apenas para nomear as coisas, mas não para predicar algo das coisas, né? Porque, levando o poema do Parmênides ao limite, vamos dizer assim, ao pé da letra, né? A gente vê que já não existe mais ligação entre as coisas, né? Então, o Platão identifica que existem dois tipos de linguagem se degladiando, né, nesse momento. Dois tipos de discursividade do ser entrando em choque. O monismo do Parmênides e o relativismo sofístico. Então vejam, o monismo do Parmênides ele garante a identidade objetiva daquilo que é dito. Por quê? Porque quando nós dizemos que uma coisa é igual a si mesma, nós estamos falando de um ser determinado, de um ser idêntico a si mesmo. E além disso, quando nós dizemos que o que é e o que não é, nós estamos garantindo uma identidade ao ser, né? Nossa linguagem garante o sentido de identidade do ser, mas vejam só, garantir a identidade do ser através do logos, desse tipo de discurso, não significa informar sobre o ser. Percebem a diferença? Se eu digo que uma coisa é igual a si mesma, eu estou garantindo que essa coisa que é una consigo mesma. Mas eu não estou dizendo o que a coisa é, percebem? Eu digo apenas que ela é igual a ela mesma, mas eu não digo o que ela é. Então vejam, se esse discurso de identidade, ele só é possível porque eu isolo aquilo que é. Eu isolo isso do que eu estou falando de tudo o que existe. E digo, bom, isso é igual a isso mesmo. Essa coisa é igual a ela mesma, né? Mas não existe sobre isso que eu digo, né, sobre essa coisa qualquer que eu digo, nenhuma relação com mais nada, percebem? E isso é uma consequência ontológica do poema do Parmênides. Mas também existe uma consequência sobre a linguagem, né? Falando do aspecto ontológico, mas também já indo para o problema da linguagem. No plano discursivo, né, se eu digo que algo né, isso estou pegando só o aspecto discursivo. Se eu digo que uma coisa que esse microfone que eu tenho aqui, esse microfone esse significa idêntico. Então, se eu digo que o meu microfone eu estou dizendo que o meu microfone é idêntico. Mas idêntico ao quê? Idêntico a ele mesmo. Idêntico ao microfone. Se eu digo, por exemplo, Pedro eu estou dizendo que Pedro é idêntico a Pedro. Então,
Vejam, porque essa frase, ela é realmente um tanto estranha, porque se eu digo que Pedro é idêntico a Pedro, isso é perfeito, está certíssimo, é correto, é verdadeiro, mas é estranho também. Por que é estranho? Porque eu estou afirmando algo sobre o Pedro, sobre o meu microfone, por exemplo, usando um único predicado. E é aqui que a coisa fica estranha, porque esse predicado que eu usei, o idêntico, o predicado idêntico, ele corresponde a algo absoluto, ao Pedro absoluto, ao microfone absoluto, que eu já tinha feito referência ao nomear, né? Então eu estou dizendo que o predicado é absolutamente igual ao sujeito. Bom, se o predicado é absolutamente igual ao sujeito, só o que eu fiz foi dar um nome. O nome Pedro, o nome microfone, porque dizer Pedro e dizer Pedro é idêntico a Pedro é a mesma coisa. Mas eu posso dizer isso de forma negativa também. Pedro não é idêntico ao que não é Pedro. Eu disse de forma negativa, mas não informei nada sobre o Pedro. Também não informei nada. Apenas apontei para uma diferença. Uma diferença entre Pedro e tudo o que não é Pedro, percebem? Então, tudo isso, em resumo, quer dizer uma única coisa. Se a gente leva o Parmênides ao pé da letra, isso quer dizer que tudo o que se pode dizer, toda a linguagem humana baseada apenas no monismo do Parmênides, será verdadeira. Percebem? Por quê? Porque todo enunciado onde o predicado apenas repete o sujeito é um enunciado que só diz o que as coisas são em sentido absoluto. Pedro é Pedro. Pedro não é outro senão ele mesmo. Né? E assim por diante. E tudo isso... Desculpa. Tudo isso é verdadeiro. O problema disso é que o Parmênides, querendo alcançar um discurso sem contradição nenhuma, ele isolou a relação que existe entre o logos e o ser, entre o discurso e o ser, percebem? Talvez não tenha separado o discurso do ser, talvez não seja uma separação propriamente, mas a gente pode até pensar que, ao invés de separar, Parmênides colocou demais um no outro, percebem? Porque ser e discurso não podem estar completamente colados, não podem estar fundidos, porque o que está totalmente fundido é quando o predicado apenas repete o sujeito. A tautologia seria isso, uma espécie de fusão do predicado no sujeito. E eu não posso tratar a realidade com esse tipo de discurso. Se eu digo que Pedro é idêntico a Pedro, o predicado está completamente colado no sujeito. É um discurso verdadeiro, sem dúvida, mas é um tipo de verdade que já não mostra a diferença entre o discurso e o ser. Entre o logos e o ser. E se não há essa diferença, o logos não pode informar sobre o ser. Porque, lógico, isso tem uma consequência terrível, porque um discurso assim já não mostra a distinção entre sentido e verdade, percebem? Bom, isso talvez seja um pouquinho complicado ainda, mas vamos por partes, né? Como diria Jack, o estripador, né? Vamos por partes. Nós temos a capacidade de trabalhar com as categorias do verdadeiro e do falso. Bom, essa nossa capacidade, ela só existe, ela só é possível porque há de fato na realidade o verdadeiro e o falso. Porque se eu contemplo um triângulo com os olhos do espírito,
Hum? Eu sei, eu estou vendo que ele não tem 4 lados, nem 5, nem 6, mas 3. Então, se eu digo que é falso que o triângulo seja semelhante ao quadrado, eu estou usando de quê? De uma alteridade discursiva baseada na minha experiência, na minha vivência. Então, o meu discurso, ele já revela que eu percebo as diferenças das coisas nas minhas experiências. Né? E a minha experiência, ela vai muito além de uma ontologia monista, como pretendia o Parmênides, porque eu não experimento apenas seres idênticos a eles mesmos, percebem? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente entrasse num mundo encantado, né, que fosse possível de algum modo, né, e que tudo que a gente percebesse fossem coisas absolutamente iguais a si mesmas. Como é que isso seria possível? Como que seria possível entrar num mundo assim? Bom, é claro que precisaria muito esforço aqui, né? É como a gente entrasse num mundo onde só existisse uma coisa nesse mundo. Né? É claro que falando de algo dentro de um mundo, nós estamos pressupondo 2 coisas, por isso que é a coisa e o mundo, por isso que é um exercício difícil, mas vamos imaginar que a própria coisa fosse o mundo todo, e esse mundo fosse composto apenas dessa única coisa. Não. Bom, é difícil explicar isso, mas imagine que a gente conseguisse entrar no mundo das cadeiras, por exemplo. Né? Então, não haveria nesse mundo 2 cadeiras, mas apenas uma. Né? Então eu saberia de imediato que toda a realidade daquela cadeira poderia ser definida do seguinte modo: ela é igual a ela mesma. Por quê? Porque não haveria outra para comparar com ela. Eu não saberia se ela é grande ou pequena, eu não saberia se ela é confortável ou desconfortável. Eu não saberia se ela está à direita ou à esquerda, percebem? Então, vamos imaginar que eu saísse daquele mundo e entrasse no mundo das mesas. Aconteceria a mesma coisa, não haveria nada naquele mundo além de uma única mesa. Aquele mundo seria, o mundo mesmo seria a única mesa, percebem? Então eu não teria a percepção de que aquela mesa fosse melhor ou pior que outra, fosse maior ou menor, fosse mais útil ou menos útil do que outra. Né? Percebem? Se a realidade fosse assim, bom, seria como, eu penso, seria como um filme de terror, porque faltaria algo essencial nesse mundo. Algo que é o mais evidente da nossa vida, que são as relações. Por quê? Porque a nossa vida, na realidade, ela é uma rede. É uma rede de relações. A nossa vida, ela está dentro de uma rede de relações. Mas por que eu sei, né, que é assim? Como que eu sei que uma coisa é direita ou esquerda, por exemplo? Bom, aqui eu preciso abrir um parênteses. Né? Eu vou falar um pouquinho de outra coisa, eu vou sair um pouquinho do Platão. Né? Essa brincadeira de imaginar um mundo absolutamente monista, vamos dizer assim, eu entro no mundo dos gatos pretos, por exemplo. Bom, e só existe lá um gato. Isso é uma abstração, isso é uma atitude antinatural do pensamento, percebem? Isso não é possível na realidade, mas eu posso imaginar um mundo assim, ou mundos assim. Mas isso é uma atitude antinatural. Tá? Então vamos partir daí, desse exemplo, e perguntar por que seria uma atitude antinatural. Porque isso vai contra a realidade. Isso vai contra a inclinação natural do homem que está no mundo real. Por quê? Porque a nossa inclinação natural é perceber o ser de modo basicamente ingênuo, uma percepção ingênua. A nossa atitude natural é, de certo modo, ingênua. Né? Quase infantil, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque nós vemos o mundo, ao natural, nós vemos o mundo como o mundo se deixa ver. Percebem? Então vejam,
Vamos lembrar os filósofos pré-socráticos. Eu dizia no último programa que os filósofos pré-socráticos eram contemplativos. Contemplavam o ser das coisas tal como o ser das coisas se deixavam ver. Bom, é evidente que o ser das coisas só se deixa ver em uma teia de relações, porque essa é a realidade. Mas agora eu sugeri um exercício onde já não existem relações entre o ser da coisa com todas as demais coisas que existem, percebem? Eu já não estou vendo um gato entre outros gatos. Eu já não estou vendo um gato sobre o telhado ou sobre o chão, mas um gato isolado, um gato único no mundo, né? Suspenso de qualquer relação. Bom, esse gato eu estou vendo no meu pensamento, mas ele não existe e não existe nenhuma realidade que seja assim nesse momento, no momento desse exercício. É só um exercício mental que eu estou fazendo, mas vejam, isso é o oposto da contemplação. Isso se chama reflexão. Eu estou refletindo sobre um ser isolado da realidade. Percebem? Eu estou refletindo sobre algo separado de suas relações. Eu estou refletindo sobre uma coisa que na realidade não existe. Tal como a minha reflexão, isso na realidade não existe. Algo que seja completamente separado ou suspenso de todas as suas relações. Isso de fato no mundo real não existe. O que eu estou fazendo na verdade é o seguinte: eu já não contemplo as coisas fora de mim, mas reflito sobre o meu próprio modo de pensar, percebem? Quando eu imagino o mundo das cadeiras composto por uma única cadeira, e que essa cadeira não tem relação com mais nada, porque não existe nada além dela no mundo, eu tô saindo do mundo real e entrando no mundo do meu pensamento apenas, né? E a isso eu posso dar o nome de quê? De atitude reflexiva. Então os filósofos chamarão isso de atitude idealista. Acho que todo mundo já ouviu falar desse termo, né? O idealismo filosófico. Pois bem, essa atitude é sim uma atitude idealista. O idealismo como método filosófico é exatamente isso, uma atitude antinatural, que é sair do mundo, sair das relações entre as coisas e entrar dentro da própria mente, né? Eu estou falando isso de um modo simples, né? bem simplório para dizer a verdade, mas vejam só. É só fazendo isso que eu consigo enxergar uma coisa sem a intermediação de quê? De suas relações, né? Quando eu estou numa atitude normal e olho por uma cadeira, o que eu vejo juntamente com a cadeira? Eu vejo as relações que fazem parte daquela realidade chamada cadeira, né? Então imagine o seguinte: nós estamos no mundo natural. Nós entramos na cozinha e vemos lá uma cadeira. Mas não a vemos isoladamente. Nós vemos uma cadeira entre uma série de outras coisas. Entre várias outras cadeiras, né? Eu vejo uma cadeira perto da mesa, ou afastada da mesa. Então, antes mesmo de vermos aquele objeto chamado cadeira, né, nós já vimos uma infinidade de outras coisas. Então, agora, quando eu me volto para o meu pensamento, o que eu vejo? Eu vejo a cadeira como forma de pensamento. Eu vejo algo isolado de todo o resto. Eu tenho acesso imediato ao meu pensamento, sem precisar passar pelas relações entre as coisas, né? Eu posso, no meu pensamento, eu posso ver uma cadeira isolada, completamente isolada de tudo que a circunda, percebem? Então isso quer dizer o seguinte, que o objeto do meu pensamento é o próprio pensamento. Então quando eu penso na cadeira, eu tenho um acesso direto à cadeira. Mas quando eu saio do pensamento e olho com os meus olhos do corpo físico, né, quando eu olho para uma cadeira,
eu já não tenho acesso direto a uma cadeira, porque não existe uma cadeira isolada no mundo real, percebem? A cadeira no mundo real, a cadeira do mundo real, está na minha cozinha. Isso já implica uma relação entre uma coisa chamada cadeira e outra coisa chamada cozinha, né? Então, a cadeira do mundo real, ela está de frente para uma mesa, vamos dizer assim. E isso já implica uma relação, percebe? A cadeira da minha reflexão, a cadeira do meu pensamento, ela não está relacionada com nada. Claro, se eu assim quiser pensar, evidente, né? Eu posso pensá-la isoladamente, separada de toda a cadeia de relações possíveis, aquela cadeira, né? Mas aí, nesse caso, olhando para essa cadeira do meu pensamento, eu estou olhando também para o meu próprio pensamento, né? Por quê? Porque eu tenho um acesso direto ao meu pensamento, mas eu não tenho acesso direto à cadeira do mundo real. A cadeira do mundo real está dentro de uma rede de relações necessárias, ou acidentais, né? Mas a cadeira do meu pensamento não está dentro de nada. Ela é o meu próprio pensamento. Eu posso pensar assim, porque isso é uma dimensão da minha realidade subjetiva. É algo que se apresenta a mim de modo único, separada de qualquer relação. Ela se apresenta diretamente para mim. Claro que essa cadeira, tal como eu a penso, ela não existe na realidade. Isso é bom frisar. É uma cadeira antinatural, vamos dizer. Claro que é também um pensamento antinatural, né? Mas então vejam. Por outro lado, o pensamento que eu tenho da cadeira é mais próximo para mim do que a cadeira que eu vejo no mundo natural. A cadeira do pensamento é imediata, né? Por quê? Porque ela é o meu próprio pensamento. Mas já a cadeira do mundo natural, ela está separada de mim por uma série de incontáveis relações. Então vejam, a cadeira, quando eu penso nela, ela é imediata para mim. E isso me dá noção do significado do discurso do Parmênides. A cadeira é o quê? É semelhante a ela mesma. Percebe? Então isso também me dá a falsa noção de que eu encontrei algo em si mesmo. Se eu sou capaz de pensar numa cadeira absoluta, numa cadeira que existe independentemente de todo o resto, de todas as suas relações, então eu tenho a falsa noção de que a cadeira é algo em si mesmo. Percebe? Mas vejam que aí há um problemão, para dizer a verdade, né? Que, no discurso do Parmênides, né? que o Platão identifica. Por quê? Porque uma coisa é o meu pensamento como vivência da minha alma, né? Quando eu penso numa cadeira, esta cadeira é o meu próprio pensamento pensando. Isso quer dizer que o meu pensamento sobre a cadeira é uma vivência do eu como aquilo que vive os pensamentos. Mas não é só isso. Eu também penso a cadeira como algo pensado pelo pensamento. E aqui há uma diferença. Por quê? Porque eu posso pensar que a cadeira é o meu próprio pensamento. E isso está no âmbito da psicologia, vamos dizer, né? Isso é uma vivência do eu pensando. Mas eu também posso pensar a cadeira como um objeto do pensamento. E quando eu penso algo como objeto do pensamento, então eu posso perguntar se esse algo existe fora do pensamento ou não, né? Se esse algo que eu pensei no pensamento existe ou não fora dele. Então agora já não é uma questão de vivência do meu pensamento propriamente, né, do meu eu. Já não é uma questão de psicologia, mas uma questão ontológica. E de lógica também. Então eu tenho também, além da psicologia, essa dimensão da ontologia. E também tenho a dimensão da lógica, né?
Quando eu penso em algo como verdadeiro ou falso, o meu pensamento já está, digamos, numa esfera predominantemente lógica, não mais psicológica ou ontológica, né? Então, vejam, vamos resumir um pouquinho isso aqui. Há 3 dimensões no meu pensamento: a dimensão da alma, né, a dimensão psicológica, a dimensão ontológica e a dimensão lógica, tá? Isso dentro do meu pensamento. Mas o que acontece é que eu não vivo dentro do meu pensamento, né? Por quê? Porque eu saio do meu pensamento. E o que acontece quando eu saio do meu pensamento? Bom, olhando para a cadeira no centro da minha cozinha, ao lado da minha mesa, eu percebo que aquela cadeira é diferente das outras cadeiras. E também é diferente da cadeira do meu pensamento. A cadeira real, ela se expressa numa rede de relações. A cadeira que está fora de mim, fora do meu pensamento, a cadeira da minha cozinha, né? Essa cadeira, ela se expressa... esse termo rede de relações seria mais ou menos como uma rede, uma rede de pesca, né? Onde todos os pontos estão ligados a outros, né? Então, a cadeira real, ela se expressa dessa forma. Ela é um ponto ligado a outros pontos, né? Mas a cadeira do meu pensamento, ela já não aparece nessa trama, né? Ela aparece fora, ela pode aparecer dentro do meu pensamento, completamente fora, isolada de uma rede de relações, né? Isso nos faz pensar o quê? Que a cadeira do meu pensamento é um objeto que pretende expressar o que a coisa é em si mesma, independentemente de todo o resto, né? Enquanto a cadeira real se expressa o que ela é em relação com outras coisas, ela se expressa numa rede de relações. Mas a cadeira que eu penso, ela não tem essa necessidade propriamente. Então há uma diferença entre a cadeira que eu penso e a cadeira da realidade, né? E essa diferença aí, nesse caso, ela está expressa numa rede de relações, né? Que na realidade é necessária, mas no meu pensamento não, né? Então, eu vou dar um exemplo um pouquinho mais complicado, né? Ou talvez mais simples, não sei. Vamos ver. Vamos imaginar uma moça, um rapaz, né, sei lá, alguém completamente apaixonado, né? O que uma pessoa completamente apaixonada faz 24 horas por dia? Pensar no ente por quem se apaixonou, né? É isso que acontece. Bom, eu acho que ainda é assim. No meu tempo era assim, né? Eu lembro eu lembro da minha primeira paixão. Era uma professora de português. Era Doralice o nome dela. Eu acho que eu tinha 13, 14 anos, alguma coisa assim. Bom, eu vivia o tempo todo pensando nela. 24 horas por dia pensando na professora de português. Ia dormir pensando nela, acordava pensando nela, né? E ela, essa professora do meu pensamento, ela não tinha relação nenhuma com o mundo real, né? Por quê? Porque no meu pensamento, essa professora era perfeita em todos os sentidos. Mas a professora por quem eu me apaixonei fora do meu pensamento, bom, era outra história. Era casada, tinha filhos, né? Então, e quando eu soube disso, claro, eu queria morrer, né? Quando eu fiquei sabendo disso, eu realmente fiquei muito mal, né? Por quê? Acontece que o meu problema era o seguinte: eu não pensava na minha professora como um ente lógico ou ontológico. Ela era apenas uma vivência da minha alma, né?
Mas eu poderia ter pensado nela de modo mais ontológico ou mais lógico, já que eu não conseguia me libertar daquele pensamento. Então, dentro do meu pensamento, eu tinha ainda outras possibilidades, outros modos de pensá-la, né? Mas eu só usava aquilo como vivência da alma, mas eu podia ter pensado nela também de forma ontológica e lógica, né? Aí talvez eu não tivesse sofrido tanto quanto quando eu soube que a realidade não era exatamente como eu pensava, né? Eu devia ter me perguntado se o meu pensamento sobre a professora de português, por quem eu estava realmente caído de paixão, correspondia ou não à professora real, à professora dentro da sua realidade efetiva, né? Eu teria visto que ela não correspondia totalmente, porque a professora real, ela estava dentro de uma rede de relações que a tornavam muito, mas muito diferente da professora do meu pensamento, né? Então vejam, a coisa é bastante curiosa, porque a pessoa apaixonada, isso nos dá uma boa compreensão desse negócio que a gente está falando aí sobre o discurso do ser no Parmênides. E o tamanho do problema, né, que era por Platão. Imagine que a pessoa apaixonada, né, ela é um sujeito da história. Vamos imaginar assim, vamos pegar esse meu exemplo aqui, né, um bocó apaixonado, como o sujeito da história, né? E daí, imagine a pessoa por quem ele se apaixonou como o objeto da história, ok? Então nós temos já, aí, nesse exemplo, o sujeito e o objeto. Porque isso é muito importante. A gente precisa fazer essa distinção entre sujeito e objeto nesse exemplo, tá? O sujeito é aquele que quer conhecer o objeto. Então, nós vamos chamar esse sujeito de sujeito cognoscente. Por quê? Porque ele quer conhecer o objeto, né? E o objeto, por sua vez, ele se deixa conhecer. Então nós chamaremos o objeto de objeto cognoscível, né? Então vamos imaginar o seguinte: entre o sujeito que quer conhecer o objeto, que pode ser conhecido, há uma separação completa, um abismo, vamos dizer, tá? Existe uma dualidade aqui. De um lado, o sujeito, do outro, o objeto, e entre eles, um abismo. Isso quer dizer que o sujeito, ele só pode ser o sujeito, e o objeto só pode ser o objeto, né? Um não pode ser o outro e o outro não pode ser o um, percebem? Bom, eu digo isso porque, pelo exemplo daquele bocó apaixonado, isso quer dizer que o sujeito apaixonado quer se fundir no objeto, né, da sua paixão. Mas isso não é possível, já que existe um abismo entre ambos. O sujeito não pode se fundir no objeto, nem o objeto pode se fundir no sujeito, percebe? Então vejam, o que significa essa dualidade de sujeito e objeto? Significa que isso é uma relação, percebem? A dualidade é uma relação. E vejam, a relação é necessária. A relação se impõe. Por quê? Porque um não pode se fundir no outro. Percebem? Se um se fundisse no outro, a relação acabaria. E como isso não é possível, então a relação se impõe como algo necessário. E se um não pode se fundir no outro, essa relação não pode desaparecer. Ela é permanente. Além de necessária, ela é permanente, percebe? Então isso quer dizer também o seguinte, que existe um abismo entre o sujeito e o objeto. Mas é um abismo simbólico. Quer dizer, não sei se o termo simbólico se aplicaria, mas esse abismo ele tem um significado. Ele quer dizer que um não pode se fundir no outro, mas não quer dizer que ambos, o sujeito e o objeto, estão impedidos de se relacionar.
Não, pelo contrário. Há um abismo entre ambos, mas ambos continuam tendo relações. Percebem? Em algum nível, de algum modo, ambos continuam tendo relações. Né? Então a gente precisa perguntar o que exatamente significa uma relação. Bom, nós estamos falando da única relação possível, que é a relação entre o quê? Entre um sujeito cognoscente, e um objeto conhecido. Bom, o que significa exatamente essa relação? O que é essa relação? Né? O que é isso que nós chamamos relação? Bom, em primeiro lugar, relação é uma coisa dupla. Né? Claro que o termo coisa aqui não é um termo dos melhores, mas a rigor é isso. A relação é algo duplo, algo que tem dois sentidos, o de ida e o de volta. Quer dizer, imagine um sujeito apaixonado pela professora. Né? Em relação à professora, o que ele é? Ele é o sujeito. Né? Mas vamos pensar na professora. Ela, em relação ao aluno apaixonado, ela é o sujeito agora. E o aluno é o objeto, percebem? Então, relação é isso, é uma correlação, na verdade. Mas mais do que isso, né? Relação é não poder pensar um sem o outro. Né? Não dá para pensar uma coisa sem a outra. Não dá para pensar o sujeito sem o objeto, nem o objeto sem o sujeito, percebem? Na relação do conhecimento, vamos dizer assim. Né? Além do mais, é um sujeito para o objeto. Mas ele também é objeto para um sujeito, percebem? Então, visto do lado da professora, o bocó apaixonado é o objeto. Visto do lado do bocó apaixonado, a professora é o objeto. E não se pode pensar um sem o outro. Então vejam, como que é possível que nós usemos termos como direita e esquerda, por exemplo? É possível, e só é possível, por quê? Porque existe uma relação entre esses dois termos. O termo esquerda ele não teria nenhum sentido, não significaria nada se não fosse por contraposição à direita. O termo acima, por exemplo, ele não teria sentido. Né? Ele não teria significado se não fosse por contraposição ao termo abaixo. Percebem? O termo norte, o que ele significa? Bom, ele significa algo porque há uma contraposição ao termo sul. Né? O termo sujeito também. Esse termo ele não teria sentido tal como os outros. Né? Ele não teria significado nenhum se não fosse a relação que ele estabelece com o objeto. Né? E nem o termo objeto teria sentido se o quê? Se não houvesse um sujeito que o conhecesse. Percebem? Bom, isso parece simples, mas a coisa complica um pouco, porque a gente precisa entender também que uma coisa vamos dizer assim, na relação entre o sujeito e o objeto, o sujeito é sempre aquele que sai de si em direção ao objeto. O sujeito é sempre aquele que sai de dentro de si para quê? Para captar o objeto. Né? E como que o sujeito capta o objeto? Aqui é que vem o X da questão. Se eu saio de mim para captar o objeto que eu desejo conhecer, e eu consigo captar esse objeto, é porque havia ali uma possibilidade para isso. E qual é essa possibilidade? Como é que o sujeito, né, capta um objeto para conhecê-lo? Mediante o pensamento. Por quê? Porque o sujeito produz um pensamento sobre o objeto. Percebem? Vamos imaginar outra vez aqui um aluninho, um adolescentezinho, coitado, né, apaixonado por sua professora. Então esse pobre coitado, ele sai de si e capta
a professora aonde? No pensamento dele. Né? Então imagine a professora, né, que é o objeto do sujeito. O que ela faz enquanto objeto? Ela não pode fazer outra coisa se não se deixar captar pelo sujeito. Percebe? Eu posso usar também outro exemplo, a cadeira. Né? Eu saio de mim e vou em direção à cadeira para compreendê-la, para conhecê-la. Ela não pode, ela não tem condição de se negar a mim. Claro que ela não vai se negar, não vai se mostrar na sua totalidade. Porque esse é o jeito natural das coisas, as coisas não se mostram na sua totalidade. Há sempre uma face oculta, né? Algo que sempre está escondido da nossa percepção. Né? Eu posso fazer um exemplo aqui, eu tenho uma xícara aqui na minha frente. Muito bem, toda vez que eu olho essa xícara, eu não a enxergo na totalidade, mas há sempre algo oculto nela. E se eu viro aqui, é aquilo que o Mário Ferreira dos Santos chama da parte virtual das coisas, dos objetos. Né? Há uma coisa concreta, algo concreto que se dá aos sentidos. Eu estou olhando para essa xícara e ela me mostra algumas faces, mas ela não me mostra todas as faces. As que ficam escondidas eu já suponho como sejam. Então é desse sentido que ele extrai o termo virtual. Né? Há uma parte virtual que não se apresenta para mim, mas eu de algum modo a suponho. Eu componho isso virtualmente. Essa parte que o objeto não me mostra, eu posso montá-lo aqui virtualmente no meu pensamento. Tá? O que se mostra é o concreto. Mas os objetos não se mostram inteiramente concretos. Há sempre algo escondido que é o virtual. Tá? Mas quando eu saio de mim em direção a essa xícara para compreendê-la, o que ela faz? Ela se deixa captar. Ainda que não na totalidade, ainda que algo fique virtualizado, mas a parte concreta que eu estou captando é também por uma concordância do objeto em relação a mim enquanto sujeito. Percebe? Então, o sujeito é aquele que sai de dentro de si para captar o objeto. Né? E ele o capta mediante um pensamento. E no pensamento, ele une as duas partes, aquela que era concreta com aquilo que estava oculto, né? Que o Mário chama de virtual, e tem digamos assim, uma percepção no pensamento da coisa inteira. Né? Então, e o objeto, por sua vez, né, ele se deixou captar pelo sujeito. Percebem? Então vejam, nesse momento, no momento em que o objeto vamos dizer que o objeto se entrega para o sujeito, né? Esse deixar-se captar pelo sujeito, esse entregar-se para o sujeito, vai produzir o quê? Vai produzir uma modificação, uma transformação no sujeito. Percebem? O que seria isso? O que seria essa modificação que o objeto produz no sujeito? Seria o próprio pensamento do sujeito. Surge então o que na história? Surge um terceiro elemento. Por quê? Porque além do sujeito e do objeto, essa relação faz com que surja agora o pensamento, que é um terceiro elemento, vamos dizer. Né? Temos um triângulo amoroso aqui. O sujeito, o objeto e agora o pensamento do sujeito sobre o objeto. Percebem? Então, mas por que dizer que o pensamento é um terceiro elemento? Porque o pensamento que o sujeito tem sobre o objeto, ele é diferente do objeto. E diferente do sujeito antes de pensar no objeto. Por quê? Porque esse pensamento, além de ser diferente do objeto, transformou o sujeito. Isso quer dizer que o sujeito foi determinado pelo objeto. E que essa determinação é o quê? É o próprio pensamento.
Claro que eu compreendo que isso é meio complicadinho, né? Mas a gente pode simplificar a coisa. O sujeito sai de si e vai em direção ao objeto. Até aí tranquilo. Ao ir de encontro ao objeto, o objeto envia, vamos dizer assim, ele envia como que propriedades para o sujeito. E assim, né, ao enviar essas propriedades para o sujeito, se produz um pensamento no sujeito. Né? Porque, em resumo, é isso. Né? Então, vejam que coisa estranha que acontece quando surge o terceiro elemento, que é o pensamento. Esse terceiro elemento se coloca exatamente entre o sujeito e o objeto. Isso quer dizer que o sujeito ele não tem acesso direto ao objeto. Por quê? Porque entre ele, o sujeito e o objeto, existe agora o que? A intermediação. A intermediação do pensamento. A única coisa que o sujeito tem acesso direto, acesso imediato agora, é o próprio pensamento. Percebem? Bom, isso tem que ficar bem claro, porque entre o sujeito e o objeto existe agora alguma coisa, que é o pensamento que foi gerado da relação entre o sujeito e o objeto. Né? Existe esse terceiro elemento. Então, eu pergunto, o que está mais próximo do sujeito? O objeto ou o pensamento do objeto? O que está mais próximo entre o ponto A e o ponto B? Alguma coisa que se colocou entre os dois. Digamos assim, eu sou o ponto A e eu estou numa relação com o ponto B, numa relação de conhecimento com o ponto B. Se não há nada entre o A e o B, evidente que o B é o que há de mais próximo de A. Mas se eu colocar alguma coisa entre o ponto A, que sou eu, e o ponto B, que eu estou indo em direção, se eu colocar alguma coisa entre, é evidente que essa coisa que eu coloquei entre o ponto A, o ponto A e o ponto B será mais próxima de A, é evidente. Né? Então, esse terceiro elemento, esse pensamento gerado da relação entre o sujeito e o objeto, é o que há de mais próximo do sujeito. Né? Então, vejam, o que significa, então, nessa relação entre sujeito e objeto, e o pensamento gerado, e o pensamento como algo que agora é o mais próximo do sujeito? O que significa o termo verdade a partir dessa relação? Imaginemos o sujeito e o objeto. Vamos imaginar de novo, vamos imaginar o adolescente apaixonado. Né? O aluno apaixonado pela professora. Ele é o sujeito, a professora é o objeto da história. Tá? Entre os dois agora existe o quê? O pensamento. Pois bem, o que é a verdade? A verdade é quando o pensamento do objeto concorda com o quê? Com o objeto. Percebem? Se o pensamento do aluno apaixonado é o pensamento de uma pessoa perfeita, né? Perfeita em, vamos dizer, em todas as suas determinações, né? A coisa mais linda que já pisou na face da Terra, que tem superpoderes, que pode transformar a água em vinho, que flutua ao invés de caminhar com os próprios pés, né? Que é uma deusa, enfim. Bom, não existe verdade nesse pensamento, porque esse pensamento não concorda com o objeto. Ele não revela o que o objeto realmente é. Então, ele é um pensamento falso, percebem? Então, agora, voltando ao Platão, né? Vejam qual é o problema do discurso do Parmênides. O problema é o discurso do Parmênides é o discurso sobre o ser absoluto, o ser perfeito, né? Que é absolutamente igual a si mesmo. Percebem? Mas esse discurso, ele não concorda com o quê? Com o mundo real. Por quê? Porque ele apenas repete no predicado aquilo que o sujeito é.
E isso não serve para informar sobre as coisas. O discurso informativo exige uma multiplicidade de seres em relação uns aos outros, sem que eles percam a sua identidade. Né? Então, o discurso do Parmênides, ele não é informativo, ele é apenas uma tautologia, e nesse sentido, bom, ele não está errado dizer que uma coisa é igual a si mesma, mas isso não abarca a realidade, isso não serve para informar a realidade, isso não demonstra conhecimento sobre a realidade. Né? Então vejam, para o nosso discurso ser verdadeiro, não basta que ele fique na mera tautologia, né? Dizendo que A é igual a A. Para informar sobre as coisas, né, e ser verdadeiro, o nosso discurso precisa ser do tipo A é B. A é B. Né? Sem que isso, claro, a gente tem que ter isso em mente, né? Isso não pode, esse discurso ele não pode quebrar a identidade nem de A nem de B. E também ele não pode fundir A em B. Percebem? Porque a gente acabou de ver esse problema. Sujeito e objeto não podem se fundir um no outro. O sujeito não pode deixar de ser o sujeito e o objeto não pode deixar de ser o objeto. E o nosso discurso, para ser verdadeiro, ele precisa dar conta disso, dessa complexidade, percebem? Por quê? Porque existe uma diferença entre sujeito e objeto que não pode ser superada. Existe um abismo entre ambos. Por quê? Porque ambos não poderão se fundir um no outro. Né? Mas também, como a gente acabou de ver, existe uma relação entre ambos. E o nosso discurso tem que dar conta do que é exatamente disso. O nosso discurso, para ser verdadeiro, precisa respeitar esse abismo, né? Considerar esse abismo, considerar essa condição ontológica de que o sujeito não pode se fundir no objeto e o objeto não pode se fundir no sujeito, né? Mas ele também precisa, ao mesmo tempo, falar sobre o quê? Sobre a relação que existe entre ambos. Ele não pode desconsiderar a relação entre ambos. O discurso do Parmênides mostra o quê? Mostra somente o abismo que existe entre o ser e as coisas. O ser é o ser, e as coisas não são. Percebem? Mas já o discurso do Heráclito, por exemplo, ele mostra o quê? Ele mostra apenas a relação entre as coisas. Né? Tudo está vindo a ser. Nada é definitivo. Então, o que o Platão percebe é exatamente isso, que o discurso não pode ser 100% o discurso do Parmênides. Né? O discurso que pretende dizer a realidade, ele não pode ser o discurso do Parmênides, 100% o discurso do Parmênides. Mas também não pode ser 100% o discurso do Heráclito. Por quê? Porque a realidade não é nenhuma nem a outra coisa especificamente, percebem? Então vejam, o discurso, ele não apenas deve informar sobre o que é uma coisa, mas também o que essa coisa não é. Então, o sujeito que conhece, o sujeito cognoscente da relação com o objeto, né, ele percebe que a realidade é formada por quê? Por seres múltiplos. E a multiplicidade é uma rede imensa de relações. Esse é o pensamento que surge no sujeito que conhece e sai de si em direção ao que é a realidade. Pois então, quando ele precisa informar sobre isso, quando o sujeito precisa dizer o que é a realidade, né, ou o que a realidade é, ele precisa encontrar um tipo de discurso que diga, que revele, que mostre a multiplicidade de uma coisa no que? Nas suas relações, nas relações com outras coisas, né? Sem que com isso a coisa informada, aquilo que o discurso informa, o objeto informado pelo discurso, ele não perca nem a sua identidade nem a sua unidade, percebem? Então, no diálogo sofista, né, do Platão, esse personagem aí, o estrangeiro de Eleia, ele tem um desafio muito grande pela frente, né? Porque ele precisará resolver exatamente esse problema, né? O problema complicado, né? Que é o problema do discurso informativo.
Porque o Platão percebe que o discurso informativo ele é paradoxal. Ele é paradoxal porque informar alguma coisa sobre algo exige que essa informação mostre a unidade dessa coisa. E ao mesmo tempo a diferença que há nessa coisa. Percebem? Então a gente deve perguntar, mas como assim? As coisas são iguais a si mesmas e diferentes ao mesmo tempo? Bom, isso sim é um problema, né? Isso é um paradoxo. Então, como será que o estrangeiro dará conta desse paradoxo? A primeira coisa que o estrangeiro faz é admitir o seguinte: as coisas, a realidade das coisas, a realidade de algo, qualquer realidade, toda e qualquer realidade, toda e qualquer coisa, é uma convivência íntima entre unidade e multiplicidade. Vejam o meu caso. Se eu levar o estrangeiro de Eleia ao pé da letra, né, eu posso dizer que eu mesmo tenho uma unidade, mas essa unidade se divide, ou melhor, ela divide espaço com uma multiplicidade, percebem? Quer dizer, eu sou uma só coisa, eu sou eu, né? Mas ao mesmo tempo muitas outras. Percebem o paradoxo? Bom, isso é difícil, é evidente, né? Mas o que o estrangeiro de Eleia dirá no Sofista é que a realidade é uma convivência entre identidade e diferença, entre o um e o múltiplo, né? A gente pode dizer assim. Nesse momento surge digamos, nesse momento o Platão ele surge com uma teoria nova. Nesse momento, nesse diálogo, o sofista é que surge uma teoria nova no Platão. A teoria da participação. Teoria da participação ou teoria do entrelaçamento. O nome grego dessa teoria, né, o nome que o Platão deu a essa teoria é Symploké. Né, se escreve S-U-M-P-L-O-K-E e se lê Symploké. Né? Bom, sobre essa teoria nós entraremos então no próximo programa. Vamos falar mais especificamente sobre essa teoria, porque essa semana o programa ficou um pouco curto, eu tive alguns problemas, né, alguns problemas familiares e realmente não deu tempo de aprofundar um pouco mais esse programa. Então eu vou ficando por aqui, né, porque agora nós vamos entrar aí em algo que exige, digamos, uma atenção maior, né? Vamos entrar nessa teoria, a teoria da participação, a teoria do entrelaçamento do Platão. Mas então eu peço desculpa, o programa ficou um pouco curto hoje, mas a gente retoma ele na semana que vem com mais cuidado, com mais calma, né? E por enquanto então eu desejo a todos um ótimo final de semana, um abençoado domingo, ok, pessoal? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.